se eu te disser que ao final do vídeo de hoje você já vai estar programando o básico de SQL? E se você seguir as dicas que eu te passar aqui, em poucas semanas você vai estar pronto para passar na maioria das provas de SQL de entrevistas de emprego. Mas antes de eu te ensinar a como escrever SQL, deixa eu te explicar o que é o SQL e por que é importante que você aprenda essa linguagem. O SQL é a linguagem que você usa para se comunicar com o banco de dados. Se você quer trabalhar com análise de dados, ciências de dados, machine learning, inteligência artificial ou até mesmo criar sites e aplicativos, você precisa saber SQL. Ou seja, ela é uma linguagem que serve para os mais diversos propósitos. Eu já trabalhei no Google, na Disney, no Meta, o antigo Facebook, e todas essas empresas usavam SQL. Hoje, a maioria das grandes empresas como Netflix, Airbnb, Amazon, Twitter, Uber e o Google e muitas outras usam SQL. Isso significa que SQL é uma linguagem extremamente popular. Para você ter uma ideia, de acordo com o Stack Overflow, o SQL é a terceira linguagem mais popular do mundo no momento. Além disso, o SQL é a linguagem de consulta de banco de dados universal. Isso significa que o SQL pode ser usado com praticamente qualquer outra linguagem de programação, como Python, PHP, Ruby, entre muitas outras. E o melhor de tudo, SQL é fácil de aprender. Para você ter uma ideia, o meu primeiro contato com SQL veio quando eu arrumei o meu segundo emprego como Data Analyst. A empresa tinha implementado um novo banco de dados e para acessá-lo era preciso utilizar o SQL. Dessa forma, eu comprei um livro de SQL, devorei o livro inteiro, pratiquei no próprio trabalho e em poucas semanas eu já estava dominando o fundamental de SQL. E aí, praticando todo dia, depois de algum tempo, eu já estava sendo aprovado nas provas mais difíceis de SQL que existiam. É isso que eu vou te ensinar hoje, como aprender os fundamentos de SQL, porque os desenvolvedores de SQL estão em demanda. E o SQL vai te ajudar não só a conseguir um emprego com altos salários, mas te dar uma excelente base para aprender outras linguagens como Python, R e alcançar muito sucesso profissional. Mas antes da gente começar, eu vou te recomendar o melhor livro para você usar como referência depois dessa introdução ao SQL. E entre os livros para quem quer aprender SQL, o melhor deles é sem dúvida o Introdução à Linguagem SQL, abordagem prática para iniciantes, do Thomas Newton. 90% de tudo que você vai fazer durante sua vida toda em SQL tá nesse livro. Bom, agora que a gente já viu o livro, a gente precisa de uma plataforma para rodar suas queries em SQL, e eu vou facilitar esse trabalho para você. Muitos cursos e livros de SQL vão mandar você baixar o PostgreSQL ou qualquer outro aplicativo para se conectar com databases, mas isso é um método muito antigo. É o mesmo que você fazer um curso de mecânica atual, onde você vai aprender a ajustar o carburador num mundo e num ano em que todo mundo tem carro em injeção eletrônica. Hoje, a maioria das empresas usam um ambiente online para trabalhar com databases. O Amazon AWS, Google BigQuery e muitas outras plataformas, elas têm os seus próprios workspaces. E dessa forma, você não precisa de nenhum programa quando for trabalhar com elas. Em todas as empresas que eu trabalhei como Data Scientist, como Google, Facebook, Commonwealth Bank, Disney, Woolworths, a gente usava uma plataforma online. E dessa forma, eu criei um workspace online para você utilizar no Data World, para que você possa rodar suas queries. Eu já até criei um dataset lá, para onde você pode começar a executar suas queries e praticar o SQL. E o melhor, o Data World é gratuito, e eu vou te ensinar como fazê-lo. O Data World é uma plataforma extremamente popular para você trabalhar com SQL. E além disso, ele replica exatamente o que é uma plataforma online para a maioria das empresas. No Data World, você vai poder conectar com os mais diversos datasets, escrever, rodar e testar suas queries e ver o resultado em tempo real. E o melhor de tudo, sem precisar instalar nada no seu computador e podendo acessar de qualquer lugar do mundo onde você estiver. E é justamente no Data World que a gente vai ver essa introdução ao SQL. E a primeira coisa que a gente vai estar fazendo é a gente vai entrar no Data World. O Data World é a plataforma onde a gente vai rodar as nossas queries em SQL. Eu vou ensinar para você como se cadastrar no Data World e achar o arquivo que eu já coloquei ali para a gente estar testando o nosso código. Você vai entrar no site dataworld.com, vai clicar em Sign In e aqui embaixo você vai clicar em Join Now. Assim que você fizer o Sign In na sua conta do Data World, você vai vir aqui no topo e vai digitar @Jerrys, Jerrys, e vai me achar aqui, Jerry Strazzeri, clique em Jerrys e você me segue aqui no Jerrys. Assim que você me seguir, você vai ver essa aula gratuita que vai estar disponível, ela está aberta, chama Fundamentos de SQL, você clica aqui e aí a gente vai começar a trabalhar. Eu não vou entrar em muitos detalhes do Data World, mas a primeira coisa que você precisa fazer é clicar em Launch Workspace, que é onde a gente vai acessar a nossa tela, onde a gente vai estar escrevendo o nosso código SQL. Lembrando que o Workspace, ele é muito semelhante aos Workspaces que a gente tem no Google BigQuery, no Amazon AWS
e muitas outras plataformas utilizadas por grandes empresas. Assim que você entrar, você vai clicar aqui ao lado, você vai ver Project Files, você clica em Produtos CSV, ele vai abrir esse arquivo, que você pode, primeira coisa, inspecionar. Ou você pode clicar em Vendas, qualquer um dos dois. Essas são as duas tabelas que a gente vai estar trabalhando. Clicou aqui, clica em Query, aqui no topo, e ele vai abrir uma nova tab para você. É aqui que a gente vai começar o código. Qual que é o básico de SQL que você precisa saber? Aqui estão os componentes mais comuns de uma query. O select e o from, que é você selecionar os dados de uma tabela. O where, que são os filtros que você vai aplicar para uma tabela. O group by, quando você estiver agregando. O order by, quando você quiser ordenar. O join, quando você junta ou agrega duas ou mais tabelas. O case, quando você vai aplicar condicionais. O subselect, quando você vai utilizar subtabelas, você vai query a sua tabela dentro de uma outra tabela. E o limit, que é quantas linhas você deseja retornar. E como eu falei para você, o SQL ele é utilizado para comunicar questões à database. Os três comandos principais em SQL são select, from e where. O select permite que você selecione determinadas colunas de uma tabela, são as informações que você quer extrair daquela tabela. O from especifica quais são as tabelas que você vai utilizar para extrair aquelas informações, e o where define filtros, define como você quer filtrar a sua tabela. Toda SQL vai ter a mesma estrutura básica de query. Select, os campos que você quer retornar, e o from, a tabela onde estão os dados. Por exemplo, aqui a gente criou a nossa query, select star ou estrela. O que o estrela ou asterisco quer dizer? O asterisco significa tudo ou todas. Eu quero todas as informações daquela tabela, nesse caso da tabela vendas, mas eu estipulei um limite de 100 rows, ou seja, 100 linhas para ele me retornar. E a partir de agora eu vou escrever a minha query. Nesse caso aqui, eu tenho select star from vendas limit 5,000 ou 5.000. O que ele fez aqui? Select star, o que a gente já descobriu? Eu quero selecionar todas as linhas da minha tabela e todas as colunas. Então, eu quero tudo. From, o nome da minha tabela é vendas. Aqui ao lado a gente vê a tabela vendas, que é a tabela que a gente está utilizando. E o limit, ele vai limitar o número de linhas retornadas. Eu vou colocar 100 aqui, que eu só quero 100 linhas. Quando eu executar esse código, ele vai me executar e vai retornar a tabela com as informações que eu pedi para ele aqui. Fazendo isso, eu tenho as informações que existem nessa tabela. Vamos entender um pouco sobre os dados que a gente tem aqui. A gente vai ver isso em aulas mais para frente. Esse Tzinho que você vê aqui mostra que esse dado que tem nessa linha é uma string. Ela não é um número, ela não é um integer. O date mostra que o dado dessa coluna é um dado de date, de data. Ship level string é um texto novamente. Texto, texto, texto. Quantidade aqui eu tenho um integer. O integer é um número e é um número inteiro. O ship country é um texto. E o fulfillment, tá vendo essa bolinha aqui? É um boolean. Os únicos valores permitidos aqui são true or false, ou verdadeiros ou falsos. Ou seja, não tem uma outra opção. Se eu perguntar para você, por exemplo, você tá grávida? Só existem duas opções, verdadeiro ou falso. Ou você tá grávida ou você não tá grávida. Não existe uma outra opção. Boolean é usado em casos como esse. Então a gente já viu que toda query tem a mesma estrutura básica. Select, from, então select código, from produtos. Você está vendo que eu usei um ponto e vírgula no final? Eu estou identificando aqui que eu terminei a minha query. Vamos escrever esse código? Então eu vou lá, select código, e agora eu vou usar a outra tabela que eu tenho aqui, produtos. Digita o nome inteiro, vamos colocar um limite de 100 novamente, e quando eu executo essa query, ele vai me trazer todos os códigos de produtos que estão na tabela produtos. Se eu colocar estrela aqui, ele vai me trazer todos os valores que estão na tabela produtos, claro, limitando para 100 linhas. Então, eu vejo que nessa tabela produtos eu tenho o código, o nome do produto e o preço. Como a gente falou de tipos de dados, vamos entender alguns data types. O integer são valores possíveis de menos esse valor aqui até um valor positivo desse aqui. São números inteiros. O boolean, como a gente viu, é true or false, verdadeiro ou falso. Date armazena valores de ano, mês e dia. O time armazena valores de hora, minuto e segundo. O timestamp armazena ano, mês, dia, hora, minuto e segundo. Valores decimais, o decimal, ele é um exato numérico, por exemplo decimal 52 é um número que tem 3 dígitos antes do decimal e 2 dígitos após o decimal, e o character é uma cadeia de caracteres. Não se preocupe com isso agora, a gente vai ver isso mais pra frente. Próxima clause que a gente vai ver é o order by. O order by ele é usado para classificar um conjunto de resultados em ordem crescente ou decrescente. Eu vou selecionar date, código, quantidade e shipping country.
quando eu executo minha query, para executar minha query eu clico em Run Query, ele me dá o resultado. O que eu quero fazer agora? Eu quero ordenar essa query. O que eu quero fazer com a minha query agora? Eu quero ordená-la por data decrescente, ou seja, eu quero da data mais atual para data menos atual. Vamos fazer isso? Para isso eu vou usar o Order By Date. Se eu deixar só date, ele vai ordenar por ordem crescente ou ascendente, que você escreve dessa maneira no SQL. Como eu quero do mais atual para o mais antigo, eu vou pôr descendente. Executo minha query e ele apresentou os dados. Então vamos ver como funciona a estrutura de uma query. A gente viu o select, que a gente seleciona quais os campos de uma tabela a gente quer retornar. Depois a gente tem o from é a tabela de onde a gente vai extrair os dados. E agora a gente tem uma nova condição, uma nova cláusula aqui, que é o where. O where ele vai nos permitir filtrar os dados. Vamos ver um exemplo. Eu tenho select, order ID, qualquer campo que eu tiver, da tabela vendas, e eu quero que apenas venham os resultados em que o date, a data, seja 28 de junho de 2022. Aqui eu já tenho minha tabela que a gente estava trabalhando antes, então eu quero os dados aqui na minha tabela apenas que aconteceram das vendas num dia específico. Para isso eu vou usar o where, e aí eu ponho minha condição, date igual 2022, 06 junho e 28. Vamos rodar nossa query. Quando eu olho minha query agora, eu vejo que ele selecionou apenas os dados de 28 de junho de 2022. Eu posso colocar aqui, por exemplo, para a gente ver um exemplo, eu posso colocar data maior igual 27 de junho de 2022, ou seja, nesse caso ele vai incluir 27 e 28 ou qualquer data acima dessa que esteja disponível. Colocou aqui 29, colocou 27, colocou 28. Para eu ver, eu posso colocar ascendente, a gente vai ver que o primeiro valor que vai aparecer vai ser o 27. E aqui eu vejo, ele começa no 27, 28 e 29. Aqui tem alguns dos operadores que você pode usar com as suas queries em SQL. Você tem o diferente, que você pode usar o exclamação igual ou maior e menor, maior ou maior igual, menor, menor igual, in, que você vai listar um grupo de itens, e between vai ser entre valores. Por exemplo, eu quero que seja entre 25 de junho a 31 de junho, e aí, ou 30 de junho, e ele vai colocar os valores, todos os valores dentro aquela seleção que você fez. Agora a gente vai trabalhar com Aggregate Functions. Elas são extremamente importantes em SQL. Vamos ver algumas delas. O sum, ele soma todos os valores. O count, ele conta os valores. O max, ele é o maior valor na coluna. O min, ele pega o menor valor da coluna. O average, ele calcula a média, o AVG. O average, né, média dos valores. O first ele pega o primeiro valor e o last pega o último valor. Vamos trabalhar com ele? Vamos ver o exemplo. Usando a tabela chamada vendas com que a gente está trabalhando, a gente quer os campos date e quantidade. Você deseja encontrar o total de quantidades vendida por dia no dia mais atual primeiro, ordenando por dia do dia mais atual primeiro. Então, vamos dar uma olhada nessa tabela para entender o que ele quer. Ele quer saber o total de quantidades vendidas. Primeira coisa, eu vou inspecionar minha tabela para ver os campos que eu preciso. Como eu quero agregar por dia, eu vou selecionar o date, que é a data onde tem o dia que eu quero, e onde estão esses valores estão na coluna quantidade. Vou colocar aqui que TY, que é o nome quantidade da coluna. Se fosse o nome quantidade a coluna, eu digitaria quantidade. Como o nome da coluna é QTY, ou seja, QTY, eu vou colocar isso. E aí o que eu vou fazer? Se lembra que a gente viu aquelas maneiras pelas quais a gente poderia agregar os valores? Vamos fazer isso aqui. Eu vou usar o sum, eu quero somar todas as quantidades aqui. Sum from vendas, essa é a minha tabela. Toda vez que eu faço uma soma, no final eu tenho que criar um group by. Group by. O que eu estou falando pro código aqui? Que eu quero agrupar a quantidade pelo quê? Pela data. Então eu vou colocar aqui group by date. Então ele vai me dar a soma de todas as quantidades vendidas por dia ou por date. Vamos rodar essa query? Quando eu olho aqui, eu vejo que ele agregou os valores. Eu tenho a quantidades vendidas. Então, no dia 10 de junho de 2022, eu vendi 3.850 unidades. O que eu vou fazer agora? A segunda etapa é ordenar por ordem decrescente. Order by date desk. Então, estou ordenando por ordem decrescente de data. E aí eu vejo os valores. No dia 29 de junho foram vendidos 1.952 unidades de todos os produtos, eu não sei quais os produtos ainda. No dia 28 de junho foram vendidos 3.682 e assim por diante.
Mas algo muito comum que acontece quando a gente trabalha com SQL é que os dados que a gente precisa estão em tabelas separadas e a gente precisa juntar essas tabelas de diversas maneiras. Por exemplo, vamos ver como funciona. Se eu tiver uma pizza, eu vou ter a base, eu vou ter o recheio e vou ter as coberturas extras que eu posso ter na pizza. A base eu posso escolher gluten free, trigo ou couve-flor. O recheio eu posso escolher mussarela, parmesão ou cheddar. E os extras eu posso escolher pepperoni, cebola, alho e frango. E eu quero uma pizza que é uma base gluten free, com recheio de mussarela e com extra de cebola e pepperoni. Nesse caso, cada coisa que eu preciso tá num lugar diferente. Um tá na tabela base, outro na tabela recheio, outro na tabela extras. É assim que a gente trabalha em SQL. As informações que a gente trabalha muitas vezes estão em tabelas diferentes. E aí o que eu faço? Eu preciso juntar essas tabelas. E para fazer isso eu vou usar a clause join. Quando eu falo join, a gente está falando de inner join. Ele vai pegar os valores que tem nas duas tabelas. Tem vários outros tipos de joins, a gente vai estar vendo mais para frente. Mas para a gente começar a trabalhar com SQL, esse é o mais importante. Vamos ver um exemplo. Agora a gente precisa descobrir os produtos que tiveram maior volume financeiro de vendas, ou seja, os produtos que trouxeram mais receita bruta para nossa loja. Só que agora a gente tem um problema. Os nomes dos produtos e o valor e as unidades vendidas estão em tabelas separadas. Como eu resolvo esse problema? Vamos ver isso? A primeira coisa que eu sei é que eu tenho que começar com o select. E o que eu preciso? Eu preciso do produto, eu preciso da quantidade e eu preciso do preço. O que eu sei? Eu sei que algumas informações estão na tabela produtos. E outras informações estão na tabela vendas. Como eu faço agora para juntar essas duas tabelas para conseguir informações tanto de uma tabela como de outra? O que eu sei até agora é que a quantidade está na tabela vendas e o produto e o preço estão na tabela produtos. E eu vou fazer uma coisa muito interessante aqui que dá apelidos, que a gente chama de alias para as tabelas. Eu vou chamar a tabela produtos de PR, inicial de produtos, e a tabela vendas eu vou chamar de VE, inicial de vendas. O que eu vou fazer agora? Como eu sei que o produto e o preço estão na tabela produtos, eu vou dizer para o meu código que eu quero esses valores da tabela produtos. Mas como eu chamei a tabela produtos de PR, eu posso chamá-la de PR aqui, pr.produto. Eu estou falando o seguinte, vai na tabela PR, que é o apelido que eu dei para a tabela produtos, e me traz o nome do produto. E vai na tabela PR, que é a mesma tabela, e me traz o preço do produto. Como eu chamei a vendas de VE, eu vou chamar VE aqui e me dá a quantidade que está na tabela vendas que eu chamei de VE. Como eu estou chamando aqui de chamando a tabela produtos aqui, eu quero juntar essas duas tabelas, então eu vou fazer um join. Join, ou inner join nesse caso eu estou fazendo, em que eu tenho o produto e o preço. Pronto, eu já juntei as tabelas aqui. Mas ele vai falar assim, como eu sei que a quantidade que você quer é relacionada a esse produto? Como eu vou juntar essas duas tabelas? Se lembra que elas tinham um valor em comum? Esse valor era o código. Então eu vou contar para o meu SQL aqui que on, ou seja, onde você quer juntá-las? Qual é o nó que você tem dessas tabelas? É no código. Então eu vou colocar na tabela produtos, me traz o código. E o código da tabela produto é igual ao código da tabela vendas. Então eu coloquei VE e vou colocar aqui o código. Pronto. Fiz a minha query, tá faltando uma coisa. Eu não quero saber cada um dos produtos vendidos, ele vai me trazer uma lista gigantesca aqui. Eu quero saber a soma dos produtos vendidos, soma do valor total vendido. O que é a soma do total vendido? É a quantidade vezes o preço por quantas vezes aquele produto foi vendido. Por exemplo, se eu estou vendendo um televisor e esse televisor custa R$1.000 e eu vendi 10 televisores, eu vou multiplicar 1.000 por 10 e vai me dar 10.000. É o que eu vou fazer aqui. Eu vou aplicar um asterisco, que é o sinal também de multiplicação, e vou colocar aqui a quantidade vezes o preço. Ou seja, se na sua compra você comprou 3 televisores de R$1.000, na sua compra você gastou R$3.000.
que eu vou fazer? Eu não quero saber só a sua compra, eu quero saber a compra de todas as pessoas que compraram. Então eu vou somar esse valor. Sum, quantidade, vezes o preço. Pronto, meu código está quase pronto. Como eu criei uma agregação aqui, sum, o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer um group by. Group by o quê? Produto. E eu vou colocar aqui, produto. Pronto, vamos rodar nossa query? Excelente, ele me retornou aqui agora qual que foi o total vendido no ano inteiro daquele produto específico. Então, por exemplo, o Apple AirPods, a gente vendeu R$ 3.822.330 em Apple AirPods Pro. E aqui no final eu fiz um sumário de tudo que você precisa aprender em SQL para passar em qualquer entrevista de emprego. O Select, como a gente viu aqui, Select Distinct, aplicar filtros com where, saber os operadores de SQL como AND and OR, case usando condicionais, having quando você estiver filtrando por valores que você já agregou, que você já trabalhou na sua query, joins quando você estiver juntando tables, primary keys, que são chaves e primárias, index, agregações como a gente viu, group by, sum, average, mix and max, min and max, subqueries quando você estiver querying uma query que você já criou, views and store procedures, como loops, while, if, then, else, string functions, como concatenation, string, upper, funções numéricas, floor, round, date and time functions, date, timestamp, day of the week, e partitioning, quando você estiver trabalhando com databases muito grandes. Sabendo isso, bem, você passa em qualquer entrevista de SQL que você fizer. Tudo isso que eu passei aqui para vocês tem no livro que eu indiquei para vocês aqui. Bom, é isso aí, gente. Espero que tenham gostado dessa introdução. Eu vou trazer mais informações e mais aulas sobre SQL aqui para vocês. E lembre-se, o SQL tem se tornado um divisor de águas para quem quer trabalhar na área de TI ou na área de Data Science Analytics. Só uma história para vocês terem uma ideia da importância do SQL. Há muito tempo atrás, quando fui fazer uma entrevista de emprego, era uma das etapas, a primeira etapa era justamente uma prova de SQL, uma prova bastante avançada de SQL. E durante a prova, o recrutador entrava na sala o tempo todo, perguntando se eu estava bem, perguntando se eu precisava de alguma coisa, e eu comecei a achar aquilo estranho. Depois que terminou a prova, eu virei para ele e falei assim: desculpa perguntar, mas por que você ficava entrando na sala o tempo todo enquanto eu fazia a prova? A prova era feita numa folha de papel, muita gente não sabe, mas nem sempre você vai fazer uma prova de coding no computador. E aí ele virou e falou assim: Jerry, a questão é a seguinte, na verdade você é o 5º candidato que faz essa prova, e todos os candidatos antes de você, quando eu voltava aqui para a sala, eles tinham ido embora. Ou seja, eles ficaram tão assustados com a prova de SQL que eles simplesmente desistiram. Então, se você aprender SQL, você já vai estar acima de aproximadamente 70% a 80% dos outros candidatos que aplicam para essas vagas. Legal, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar, deixar um like aqui e eu vou estar respondendo para vocês depois. Um abraço e até a próxima.